Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui nessa realidade onde existe esse tempo que a gente está presenciando a nossa consciência, né? Entende, pessoal? Graças a Deus, agradecer aí a vocês pela visualização. Nossa, pessoal, eu vi que a visualização do vídeo aí passado que eu fiz, né? Que eu gravei, coloquei no. Teve bastante visualização, né, pessoal? E eu gravei ontem, foi da heresia da separatividade. Quem assistiu, né, pôde ver aí o que eu falei sobre isso, né? Tá aí no YouTube ainda aí, pode assistirem, certo? Porque eu vou falar uma coisa continuando o pensamento, né? Que foi trazido pelos tibetanos, de que a gente, quando entra no ego, entra essa, como é que se diz, na nossa consciência, a heresia da separatividade. Acontece com todos nós, pessoal, né? Que a gente pensa que está separado das outras pessoas, está separado da natureza. A gente pensa que está separado, mas nada está separado. Tudo e tudo está se entrelaçando, tudo tem energia e as energias estão tudo se conectando, pessoal. Entende? É isso que a gente precisa entender. E eu vou trazer um tema que fala sobre isso, né? Porque se tudo é energia, então as energias estão se trocando. É por isso que a gente está trocando energia. Por isso que o que você faz aqui no cantinho, você pensar, não vai ter problema no mundo, não. Vai sim. Uma pessoa agora tá aí em um cantinho dele aí, seja até no meio da rua, debaixo da ponte, aquela energia está trazendo efeito não só para aquele ambiente, mas para o ambiente geral. Entende, pessoal? Se o ser humano não entender isso, é por isso que vai continuar a mesma coisa e vai continuar. Ele só quer tirar o quê? O peso do ambiente, né? Eu estava vendo um vídeo, né, que uma casa que estava uma casa dizendo mal assombrada, que tinha os espíritos estavam mexendo nas coisas da casa, né? Aí, como é que se diz? A pessoa chama o padre para exorcizar, chama o pastor para orar, para tirar aquela energia que ficou, é uma energia pesada que ficou naquele ambiente. Sim, é só isso. A energia está sendo emanada para todo mundo. Você entende, pessoal? A gente só quer livrar, igual aquele que varre a casa, a gente joga a sujeira para debaixo do tapete. É isso que acontece, pessoal. Eu quero que a sociedade está fazendo. Enquanto não estiver incomodando elas, ela está tudo certo. Mas quando incomoda elas, o que é que ela faz? Para limpar e depois joga por debaixo do tapete, joga aí. Entende, pessoal? Não quer tomar consciência. E a gente precisa tomar consciência. Então, o vídeo que eu falei ontem, né? Que eu gravei ontem, domingo, da separatividade, faz com que as pessoas pensem isso. Estão separados, o problema é dele. Você acha que é um problema dele? Ou é um problema de todas as consciências?
Entende, pessoal? E tem, e tem gente da área de espiritualidade, de cristão, de católico, evangélico, que tem o mesmo pensamento. Você entende, pessoal? Aí como é que vai ser uma coisa assim, pessoal? Me diga, como é que as coisas vão ficar bem assim? Entende? As pessoas precisam cair na real. Então, por isso que eu vim trazer esse tema aqui que fala sobre isso, né? Que é o que é o que é o psiquismo. O que é esse psiquismo, pessoal? Entende? O que é esse psiquismo? Aí eu falo, por que temos que cuidar do nosso pensamento? Então, psiquismo vem da nossa psique, né, pessoal? Vem da mente, vem os processos mentais, os pensamentos. Por isso que eu falo, por que temos que cuidar do nosso pensamento? Por quê? Entende? Então é isso. É isso como é que se diz? A gente precisa entender essas coisas. E você vai ver que está tudo interligado, porque a gente está trocando energia. Por exemplo, meu quarto aqui eu estou trocando energia. Aqui deve ter a energia da minha meditação, da minha oração, do meu choro, né? Das coisas que eu faço aqui, entende? Então, tem a minha energia. Por mais que eu deixe esse corpo parta para outra dimensão, ainda aquela energia fica por um bom tempo, né? Até deixar a energia se apaziguar, entende? Até vir outra energia e começa outra pessoa a ter outra energia no ambiente. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente vai falar. O que é o psiquismo? O que é isso? Né? Por que temos que cuidar do nosso pensamento? Por que temos que cuidar? É o que a gente vamos saber agora, né, pessoal? Vamos entrar no nosso estudo, né? Agradecer a vocês. Fiz a minha barba e eu não consigo ficar com a barba aqui, pessoal. Não consigo porque me dá uma coceira. Ontem mesmo eu tava com a barba e eu tava gravando vídeo e eu tava toda hora colocando a mão no meu, coçando, né? Então eu não aguento ficar. Meu rosto, eu gosto de ficar limpo assim, né? Mas é isso. Homem sem barba, tá certo? Então, como é que se diz? Vamos começar o nosso estudo? Aí fala assim: o que é o psiquismo? Ele fala: o psiquismo é um conceito que tem tudo a ver com a espiritualidade. Por que tem tudo a ver? Porque é momento de a gente trabalhar nossas emoções, então, por isso que tem tudo a ver, né? Aí ele fala, psiquismo é um conceito, então, é um conceito criado, né? Foi tirado do trabalho da espiritualidade, né? Porque estudaram, foi criado, então criaram o conceito psiquismo, que ele fala porque descreve o processo que explica a impregnação energética do ambiente, motivo pelo qual podemos sentir acolhido e ter uma sensação enorme de bem-estar em determinado local, enquanto em outros nos desperta a sensação oposta. Então, pessoal, ele fala que o que são essas, né? São os pensamentos da pessoa, né? São impregnados pensamento, no que atitude, no que a pessoa está fazendo naquele ambiente. Então, vai impregnar energia no ambiente. É por isso que tudo está conectado, pessoal.
Aí você vai dizer, não, você faz lá e pensa que não tá tudo conectado, entende? Aí ele fala, como as interações energéticas entre os seres, magnetismo, absorção e emanação de frequência vibratória. Então, a gente está, quando a gente pensa, a gente age, a gente fala alguma coisa, está emanando no ambiente a nossa energia, pessoal. A gente vai emanar e aquela energia vai voltar como o... Agora, se você está lançando com pensamento de ódio, de briga, um ambiente totalmente assim, o que é que você acha? Qual é a energia que vai estar no ambiente? Você entende, pessoal? Você entende? E a maioria das pessoas não sabem disso. Alguns espiritualistas sabem. E às vezes também não se atenta no que ela está lançando no ambiente. Às vezes nas redes sociais, a palavra que ela está falando. Olha aí, pessoal. Por isso que quando me falou da briga na igreja, o que é que essas pessoas estavam lançando raiva, um falando, discutindo nas redes sociais? O que é que qual é a energia que vai ser lançada no ambiente? E tem igreja, pessoal, que tem assim essas discussões, tem essas coisas. Qual é a energia que vai estar lá? Aí quando você for lá, aí você sente uma coisa estranha, que energia, que peso é isso aqui? Por quê? Entende, pessoal? Porque aquela energia demora um tempo para dissipar, entende, pessoal? Aí ele fala, aquilo que pensamos ou vibrando, produzimos energia inteligente, emanada em determinada frequência, de alcance ilimitado e direcionada de forma aleatória ou objetiva. A ciência já provou que todo o corpo, os corpos do universo, em especial os seres vivos, possuem magnetismo que interage sendo o mais propício do que o outro, envia e recebe determinada energia. Então, pessoal, a ciência já provou, sabe que todos os corpos do universo, principalmente os seres vivos, a gente é um ser vivo que tem um corpo, é um corpo energético. Então, a gente está trocando energia com o universo. Então, foi por isso que eu falei ontem do vídeo, a gente está interferindo no ambiente, a gente está interferindo em tudo. Não existe de eu ficar no meu cantinho. Quando uma pessoa lá eu vejo que está fazendo coisa errada, ela vai atingir todo o ambiente. Não tem para onde correr, pessoal. Não tem para onde correr. Entende? Então, a gente está lançando no ambiente energias inteligentes que em determinada frequência, às vezes é uma frequência mais branda, outra é uma frequência mais forte, outra ainda que é fora do controle. Entende, pessoal? Então, e muitas pessoas nem sabem o que está fazendo. Porque às vezes até quando ela vai no ambiente carregado, ela é influenciada pelaquela energia, pessoal. Aí ele fala, você com certeza já teve a sensação de que o tempo está acelerado, que todo vive uma correria eterna e cada vez mais intensa. O ambiente à nossa volta parece estar cada vez mais agitado, mesmo na situação em que nós estamos calmos, descansados e sem pressa, como durante as férias. Então, pessoal, o que acontece com as pessoas, porque ela está no ambiente, aqui em casa estava assim, pessoal. Agora está menos, mas agora eu estou conseguindo dormir. A irmã ontem estava falando, eu nem sei o que ela falou, porque eu peguei no sono que eu nem vi. Porque o ambiente agora está mais agradável.
Mas antes, para dormir, porque as pessoas ficavam discutindo aqui, era uma falação. Então, aquilo que as pessoas emanou ali ficou no ambiente. E aquilo, quando você vai dormir, eu fazia 3 meditação, orava para conseguir dormir, pessoal. Por isso que eu tinha agonia para dormir. Agora não. Quando eu coloco a meditação, eu nem escutei ontem a meditação toda. Eu já peguei no sono. Porque não tinha agonia, sabe? Eu estava, como é que se diz? As energias do corpo, do ambiente, não estavam interferindo na minha, como é que se diz? No meu campo vibracional. Então, eu consegui relaxar e dormir, né? Sair até do corpo. A gente sai, né, pessoal? Todo dia. Aí ele fala, até quando a pessoa está de férias, por quê? A pessoa está tão acostumada ao tempo acelerado lá no trabalho, a mente dela fica pensando mil coisas. Quando ela entra de férias, que é para relaxar, ela não consegue, pessoal. Até que o lugar esteja calmo, ela não, ela fica até agoniada com aquele lugar calmo. Porque ela está tão já acostumada com o magnetismo da agitação que quando vai para um lugar calmo fica agitada. Se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, pessoal. Entende? Aí ele fala, a informação segue esse mesmo ritmo, né? Antes restrita, ela agora autorizada, abundante, difundida, em ponto de alcançar lugares que antes era impensável. Claro que não estamos julgando a qualidade da informação, que, como sabemos, pode chegar até mesmo incompleta, ou até mesmo totalmente mentirosa ou inventada. Mas o fato é que basta sentar no computador e um universo gigante de possibilidades se abre através do Google e outros buscadores. A velocidade também é um elemento diferencial na forma como a notícia rodava o mundo antigamente e como se dissipa hoje em dia. É questão de minutos, ficamos sabendo sobre o tsunami, o que acontece no outro lado do mundo, enquanto no tempo de nossas vozes, o telefonema podia levar até dias. Entende, pessoal? Então, ele fala que esse processo aqui da informação, essa qual vivemos hoje na tecnologia, aumentou a velocidade da informação. Então, a gente é bombardeado de informação. E isso mexe com a nosso psique, aonde é por isso que a gente tem que treinar meditação para não deixar a mente evitar certo tipo de notícia. Porque senão vai deixar a sua mente em loop, sabe? Então, ele diz que essas informações têm um processo muito importante na, no que a pessoa pensa, no que ela vai lançar também para o ambiente. Você acha que a Matrix não sabe disso, pessoal? Você acha que eles estão inocentes? Você entende agora? Então, e tem pessoas que estão dormindo e não estão percebendo isso. Até pessoas religiosas. Entende? Está lançando no ambiente, está. Nossa, pessoal, é incrível. Mas é isso que acontece. E a Matrix de lá, porque ele está fazendo o trabalho dele e você caindo no laço do passado. É por isso que o trabalho da espírita vai fazer com que você quebre esse vínculo como é que se diz? De manipulação da Matrix, entende? Na sua psique. Quando você tira a Matrix dentro de você, você aí vai emanar outro tipo de energia no ambiente. E é o qual ele não vai gostar, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, tudo que foi citado acima é fruto da evolução tecnológica, né? É a evolução tecnológica que a gente vivemos. Enquanto se que a sensação de aceleração correria
em estresse que sentimos. É o fruto do psiquismo. Então, isso é o fruto do psiquismo, essas coisas. Aí ele fala, é um conceito bem simples de compreender. A emoção, o sentimento e o pensamento são energia. Então, emoção que a gente sente, né? O sentimento e o pensamento são, são energia que a gente vai emanar. Entende? Gera ondas vibratórias e impulso que forma as formas pensamento. E a materialização do pensamento da emoção no mundo astral. Ora, se cada um de nós emanar energia quase materiais que são soltas no ar e vão se ajuntando em outras frequências por finalidade. Logo, é correto pensar que uma aura com a psicosfera energética se forme quando a vibração é dominante. Então, de tanto as pessoas lançar aquela energia no ar, pessoal, ela se torna aqui na realidade. Ela se torna uma massa da realidade, entende? Que é a forma pensamento. Aí ele fala, assim quanto mais o mundo evolui tecnologicamente e tudo se torna mais rápido, quanto mais trabalhamos e vivemos esse estilo de vida corrida, mais é a sensação que vai se expressar no mundo. Então, foi o que a Matrix preparou para que você pensasse de uma forma, para que você emanasse energia. E as pessoas estão dormindo, não sabem disso. Por isso que quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente foge da frequência do que a Matrix planejou. Entende? E a gente sente o peso da energia que as outras pessoas estão lançando, como briga, bebedeira. Agora, final de semana, quantas pessoas estavam briga, bebedeira, fazendo um monte de coisa que está lançando energia aqui nessa realidade. E depois ainda eles vão ficar, poxa, tá um clima ruim, nossa, tá muito pesado aí. Sabe o que a Matrix aproveita? Vá assistir televisão, vá ver no computador, aí chega lá, coloca energias pesadas também, notícia. Aí vai piorando mais. O que é que vai acontecer com o pensamento dessas pessoas? Me diga aí. Aí ele fala, essas pessoas mais sensíveis energeticamente vai sentir essa energia e absorver essas informações. Então, quem é o mais sensível? Somos a gente, né, pessoal? A gente que trabalha a espiritualidade, a gente são as pessoas mais sensíveis que ele está dizendo. Então, são os médios, são os sensitivos, né? São aquela pessoa que trabalha as energias espirituais. Elas vão sentir essas energias pesadas do ambiente. Aí ele fala, né? O que é que ele fala? Mano? Isso é o psiquismo. Então, essa camada de energia é o psiquismo, pessoal. Essa atmosfera invisível que gravita em qualquer ambiente. Então, é uma energia invisível, né? Que você não vê com esses olhos humanos, mas se você sair do corpo, você vai ver que no mundo espiritual ali tem emanação de energia, né? Então, com esses olhos você não vai ver, é invisível assim. Aí eles e chamamos psiquismo porque esse processo se dá pela emanação do nosso pensamento, emoção, né? E sentimento, né? Que ele está falando aqui. Energias corpóreas que se condensa, assumem a forma invisível com capacidade de exercer uma influência psíquica emocional de igual padrão. Então, os ambientes pesados, quando você vai, pessoal, você sente. A gente que trabalha as energias, né? Está elevando, mas a gente sente as energias mais pesadas que as energias densas. Entende, pessoal? Não tem, não tem para onde correr.
as pessoas estão influenciando nas outras pessoas também. E a Matrix sabe disso. Por isso que ele quer colocar uma forma de das pessoas pensarem. A televisão tem um processo nisso, né? Agora a internet, eles colocaram a internet, né? Porque a internet já existe, ó, pessoal. Diz que foi aquele cidadão que veio. Mentira. Ela já existe, ó, há muito tempo. Eles colocaram agora porque era para fazer a turbação da mente das pessoas. As pessoas não estão despertas e receber aparelhos, coisas, informação que não estão. Então, agora a gente está remando contra uma onda grande de informação para tirar a lixeira, as coisas, tudo da mente das pessoas. Eu tenho até um vídeo aqui que eu gravei que eu falei que eu era o gari espiritual de tanto de lixo que está tirando da mente das pessoas. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala o que vai determinar o psiquismo de um determinado local é a qualidade e a frequência das emoções e pensamentos que são liberados por quem ali vive. Então, esse psiquismo vai ser determinado ali pela frequência que está ali, que foi emanado pelo quê? Pela emoção das pessoas, pelo pensamento das pessoas, que tá ali naquilo. Entende, pessoal? Como a nossa casa tem que ser protegida dessas coisas. Aí ele fala, o processo de psiquismo acontece tanto para a vibração positiva quanto para a negativa. É de acordo com o que você está pensando e emanando a sua emoção. Entende? O ambiente ele vai ficar. O ambiente, é por isso que eu falei aqui sobre a limpeza espiritual. Muitos, né? Coloca pedra de cristal, tal, para limpar. Mas verdadeiramente, pessoal, o que vai limpar mesmo é a sua vibração, é a mudança das suas emoções. É o que vai limpar o ambiente. Olha aqui, pessoal. Eu digo pela minha casa. Olha a minha família como é surtada aí, pessoal. Quando eu comecei aqui a fazer esses trabalhos aqui espirituais, nossa, melhorou bastante a energia. Para dormir era uma energia pesada. Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eram as influências espirituais, pessoal, fazendo com que a maioria da minha família aqui ignorante em relação a isso, né? Vibrando, pensando, é briga no ambiente, é discussão, é falando alto, sabe? Então, ambiente que pessoas falam alto, nossa, pessoal, é muito ruim, entende? Então, a energia do ambiente vai ser de acordo com o que você está fazendo. Aí ele fala, embora as emoções negativas liberem uma energia maior e tendem a impregnar com mais intensidade, então as energias negativas densas, né, vai ser mais forte, pessoal. Vai impregnar com mais força. Não tem jeito. Aí ele fala, considere que quando mais denso e nocivo for o pensamento, a emoção, mais tóxica será a energia liberada no ambiente. Então, quanto tiver briga, discussão, esses ambientes, pessoal, pode criar ali, tem espírito, tem uma energia dentro. Porque quando você densifica o ambiente, ali fica um ambiente propício do umbral. Então, os espíritos estão acostumados a ficar nesse ambiente. Então, os espíritos umbral vai ficar ali naquele ambiente. E vai ficar fumigando, né? Incentivando as pessoas a ficarem na mesma densidade. Não tem para onde correr, pessoal. Então, você entende como a gente está interferindo no todo? Você entende? Agora, você está interferindo positivamente ou negativamente? É para você pensar agora. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala:
Se em uma determinada casa a energia dominante é a da tristeza, essa emoção tende a dominar a vibração do ambiente e criar uma aura da psicosfera carregada desse estado psíquico. Sabe aquela casa que o mofo brota em toda parte, mesmo sem haver algum vazamento? O problema com umidade, nenhuma flor sobrevive, o animal fica incomodado, as pessoas não dormem direito. Olha aí, era o que estava acontecendo aqui. Aí fala, isso pode ser bem observado quando mudamos de casa, pois não estava acessível em nós histórias, emoções, espiritual do antigo dono, podendo chegar ao ambiente com melhor das energias, mas não consegue alterar o psiquismo pesado que está impregnado no local sem a ajuda de alguma técnica de limpeza. Então, você vai ter que fazer a técnica no ambiente, mas o que é que você tem que mudar? É a sua vibração, pessoal. É o seu pensamento, começar a emanar energia, começar a fazer meditação, oração naquele ambiente, para ir limpando, porque aí vai limpando, né? Então, ele fala que quando no ambiente cria mofo sem tiver vazamento, planta não sobrevive, você bota no ambiente, ela morre logo. Animais, né, que ficam incomodados, agitados no ambiente, pessoas que não dormem direito no ambiente, é sinal de que a energia ali, o psiquismo, a energia está pesada e tem espírito, né? O qual a energia que está sendo emanada de você está fazendo até que mate uma planta, pessoa, né? Você está matando uma planta porque o que você está emanando são pensamentos negativos, entende? Então você tem que mudar, tem que elevar essa vibração. Aí você fica no meio. Por isso que quando uma pessoa está depressiva, pessoal, coloque uma planta de junto dela para você ver. A planta morre, porque recebe toda a energia que ela está emanando. Uma pessoa que está com ansiedade também, ela começa a infectar o ambiente, pessoal, né? Pessoas com medo, sentimento de medo, afeta também o ambiente. Então, pessoal, e se aconteceu coisas, crime dentro da casa, morte, sabe? Aquela coisa que ficou energia negativa, tem que trabalhar isso aí, senão você não vai conseguir viver, né? Já tem ambiente que já está manchado com essas energias. Eu estava vendo um vídeo que tem um hospital, pessoal, que era um hospital psiquiátrico, que ninguém entra lá, porque o que tem de espírito ali, mexendo, as coisas ficam se mexendo, o que tem de pessoas não conseguem mais entrar lá. Quem entra começa a sentir a sensação de, de peso, de loucura, porque ali tem espírito. Porque naquele ambiente fizeram muita maldade ali, tinha muita maldade, aconteceu muitas coisas. Então esse ambiente é pesado. Aí ele fala que também é importante lembrar que a energia da sua casa sofre influência externa ao psiquismo do local, pois ela responde a fatores como vibração da matéria com os quais a casa foi construída. Tijolo, areia, cimento, acabamento apresenta suas vibrações próprias e específicas, tendo e permitindo a influência energética maior ou menor. Além de absorver mais ou menos energia, as cores que usamos na decoração, pintura de parede, também possui uma vibração forte que ajuda a compor a vibração do ambiente. Então, ele diz que até as coisas, os materiais, os pedreiros, quando estavam construindo, pessoal, eles lançaram energia. Quer dizer, se eles ficam bebendo, tal,
dando nome, trabalhando, ai, o que aconteceu. Entende? Ali tem uma psicosfera de energia. Por isso que teve alguns prédios aí que se tornaram mal assombrados, porque teve pessoas que morreram enquanto estava construindo o prédio, né? Morreram. E aí aquela energia ficou ali, entende? Os espíritos ficaram por ali, né? Aí as pessoas já estavam construído, né? A pessoa não sabe de nada, comprou apartamento, aí quando ela vai morar, ela está sentindo presença, ela está sentindo coisa naquele ambiente. Não tem... Você está pensando que, não, que a gente está separado? Não está, pessoal. Entende? Aí ele fala, portanto, a soma de todo elemento vibracional de uma casa inclui o psiquismo. Vai gerar uma energia resultante, ou seja, uma frequência final estável e equilibrada que será dominante. Então, de acordo com o que você está pensando, falando no ambiente, de acordo, vai ser lançada uma energia predominante. Agora, será que é positivo ou negativo? Isso vocês vão ter que examinar, pessoal. Por isso que eu estou querendo fazer aqui do meu quarto, né? Eu não posso controlar a minha família, pelo menos o meu quarto aqui fica um ambiente, né? Onde tem as influências, energias boas. Porque quando o negócio estiver lá pesado, eu vou correr para o meu ambiente aqui. Entende, pessoal? A gente vai ter que ter esse ambiente de refúgio, né? Entende? Porque senão o mundo está aí. Se tem ambiente agora que a gente não consegue nem ir, pessoal, né? De tanta energia pesada que tem em vários lugares, a gente não consegue ir no ambiente e sentir as energias, né? Aí ele fala, os ambientes e o psiquismo construído nela pode influenciar a maneira de sentir e pensar quando estamos em determinado local. Então, em determinado local, você vai ficar com um tipo de pensamento sentindo agonia em certo ambiente. Não tem como. Aí ele sabe, percebe essas alterações emocionais, vibratórias, pode nos ajudar a mudar e lidar com a energia mais densa que recebemos do mundo externo. Aí ele fala, no trabalho, por exemplo, sabe superar o que é nosso, o que é dos outros. É essencial para manter um certo equilíbrio mental, emocional e também espiritual. Então, por isso que a espiritualidade é importante, porque você vai para o trabalho, pessoal. Quantos lá funcionários tá lá surtado, tá lá um ambiente pesado, mas você vai lá porque tem que ganhar o dinheiro, né? Você vê como o dinheiro a Matic fez e a outra falando que é uma coisa boa. Como é que é uma coisa boa? Você tem que ir para o ambiente sofrer lá para ganhar o dinheiro para votar, depois me limpar todo. Entende, pessoal? Como é que é boa? Entende, pessoal? Essas pessoas, quando têm dinheiro, porque ela está usufruindo, mas ela não sabe o que é que essa matrix da capitalismo está fazendo com muitas pessoas, né? Aí ele fala, se entramos num local com um psiquismo forte, como hospital, nossa, pessoal, hospital é pesado, porque tem pessoas sofrendo lá. Então, a média da maioria que está sofrendo vai ser que vai estar no ambiente. A psicosfera ali é de sofrimento. Aí ele fala, por exemplo, a tendência em sairmos de lá cansado, sugado, com o coração apertado, é muito grande. Porque você sai, você vê o sofrimento dos outros, aí a outra pessoa que está doente, inconscientemente, ela vai sugar sua energia que você está bem, porque ela quer ficar bem. Inconscientemente, ela não está sugando porque ela é uma sugadora, né? Porque inconscientemente ela quer energia para se sentir bem. Então, se você é um espiritualista, vai lá,
com energia boa, você vai sair de lá sugado e até com o coração apertado de ver tantas pessoas sofrendo. O que você tem que fazer não tem jeito, ó, libera, pode sugar aí, depois eu vou trabalhar para equilibrar minhas energias. Você tem que se render à energia do ambiente. Não tem, se você ficar lutando, você vai passar até mal. Aí ele fala, para quem tem sensibilidade, estar muito tempo em hospital pode piorar muito o quadro ansioso ou depressivo, sem que a pessoa sequer perceba que aquelas emoções o estão incomodando e pesando no coração. Não são dela, são do ambiente. Se perceber, ela alimenta essa vez, pode se sentir mal. Ao passo que sabemos que dessa influência, ela pode dissipar essa vibração e rapidamente se limpar e se livrar com o efeito desse magnetismo. Então, você precisa entender sobre isso, pessoal. O que é psiquismo? Você trabalhar suas energias para você entender o que é do ambiente que está afetando você e o que é do seu pensamento, né? Até por você ficar tanto no ambiente, pessoas que trabalham, é por isso que a maioria dessas pessoas ficam tudo doente também. Enfermeiro, os médicos, eles não aguentam, às vezes um surto e tudo, né? Eles ficam ansiosos, né? Você não viu um dia que eu vi a notícia, teve uma médica que ela saiu com um carro metendo por cima de todo mundo, que ela estava surtada. Ela estava, quando foram medir o nível de ansiedade, ela estava com ansiedade bastante acelerada. Mas por quê? Por causa do ambiente dela, e ela não estava se cuidando, né? Aí entrou em um nível que ela pegou o carro, saiu, a ansiedade, ela entrou em surto, né? Saiu metendo em todo mundo, aí bateu lá. Aí foi quando levaram ela, mediram, viu que ela estava com estresse grande que fez ela assustar, pessoal. Ou então a pessoa fica depressiva, então a pessoa vai baixando a energia, fica depressiva. É assim, pessoal. Aí ele fala, sem perceber a influência, ela pode dissipar a energia, limpar os efeitos desse magnetismo. Se ela trabalha essas coisas, né? Se ela não sabe, né? Aí ele fala, outro exemplo comum é aquela sensação de opressão e peso no peito, que muitos sentem no domingo à noite. O final de semana foi ótimo, mas nenhum problema preocupante à mente, e mesmo assim, chega a noite domingo, a pessoa fica amuada, preocupada, sem saber o que, ansiosamente. Então, é o ambiente, pessoal, porque domingo as pessoas estão bebendo, né? Estão fazendo muita coisa onde deixa a energia bem densa. E a gente que somos trabalha a espiritualidade, né? A gente sente, pessoal. Aí o que é que ele fala? Ele fala, isso acontece pelo psiquismo mundial que acontece nesse momento. Então, é o que a maioria das pessoas estão lançando, pessoal. Então, você entende como não tem todo mundo está interligado, você não está separado. Foi o que eu falei lá sobre a heresia do separatismo. Mas quando você fica no ego, faz entrar essa heresia do separatismo, né? Separatividade, que faz você pensar que está separado, né? Aí o cara tá lá aprontando lá, ó, ele aí pensa, não vai incomodar não. Não vai incomodar sim, entende? Porque todo mundo está conectado, todo mundo está recebendo a energia. Aí ele fala, e que muitas pessoas estão vibrando de forma mais densa. Quando pensamos que precisamos enfrentar como o início de uma nova semana, grande parte da pessoa tem a rotina de trabalho infeliz, pois
pouco tem a sorte de unir o útil ao agradável e de retirar o prazer e a satisfação da vida profissional. Boa parte das pessoas trabalha no que pode e que precisa, fazendo do início da semana um momento que gera muita ansiedade. Essa vibração toda, um psiquismo pode ser sentido pelas pessoas mais sensíveis. Então, pessoal, as pessoas lá ficam ansiosas para sair daquele ambiente, e ambiente pesado, entende? É por isso que quando chega final de semana, o que é que as pessoas fazem? Vou anestesiar o corpo para conseguir dormir, né? Ou vai tomar os seus remédios aí, psicotrópicos, ou vai usar tipos de drogas aí, ou vai beber bebidas para anestesiar o corpo, para conseguir dormir, para conseguir estar bem, né? Porque a energia está incomodando aquela pessoa. Entende, pessoal? Trabalha a semana toda lá, o patrão, um ambiente pesado. Então, por isso que elas estão fazendo isso, pessoal. Mas ela fazendo isso ainda está contribuindo para a densidade do ambiente. E é isso que a Matrix quer. Foi por isso que a Matrix criou essa forma de vocês fazerem, ir para o trabalho, ficar aí, dar notícia ruim, para você ficar assim, aí de lá, sabe qual é o problema aqui, ó? Toma aí, dá todo tipo de droga, tanto a lícita como a ilícita, para você anestesiar. Aí você baixa mais a sua vibração. E o que faz isso? Os espíritos que aproveitam. Aí faz a festinha dele, a festinha do umbral. É, pessoal, não tem jeito. Se não mudar, a gente trabalhar, mudar os pensamentos, vai continuar. Não tem como. Aí ele fala, festa como Natal e Carnaval também são um grande exemplo, como somos tomados pela energia dessas datas. Gente, goste você ou não, o Natal especialmente, se você mora em um país de tradição católica, é inegável que o padrão energético já começa a se alterar quando essa data se aproxima. Fica ainda mais intenso no dia que comemorando o aniversário de Jesus, como também o carnaval acontece o mesmo processo. Então, essas datas onde as pessoas se movimentam para fazer, sabe? A energia fica pesadíssima. Mesmo a gente não participando, a gente vai sentir. Não tem para onde correr. Entende? Por isso que temos que trabalhar a espiritualidade, despertar para que as consciências mudem, sabe? Mas vê se as pessoas vão querer ficar aí sem Natal, sem Carnaval, né? Vê aí, pergunta. Entende, pessoal? Aí ele fala, grande acontecimento no mundo como tragédia, acidente, provocam desencarne em massa, cria um psiquismo forte no ambiente. Quando o acidente acontece, o avião cai, o ônibus capota, e você fica acompanhando a notícia na TV, sendo impactado por energia de lamentação, choro, sofrimento, você está alimentando a onda de sofrimento de psiquismo global. Nesse caso, é aconselhável integrar-se à oração sincera, sem sofrimentos, com serenidade, buscando vibração para que todo afetado tenha o entendimento necessário sobre o ocorrido e tenha a dor do coração amenizada pela espiritualidade. Temos que entrar em conexão. Então, quando aconteceu até pessoas da nossa família morrerem, né? Ente querido, ou aconteceu uma tragédia aí com um cantor, tal, que dá notícia, aí aquilo começa a mexer, você tem que ir lá vibrar, fazer uma oração para que a espiritualidade, para que você não fique emanando aquela tristeza no ambiente. Por isso que quando está ali no velório, pessoal, você entra ali naquele ambiente, nossa, é muito triste, pessoal. É uma energia baixa, né? A pessoa está mais. Por quê? A pessoa
ainda não conseguindo elaborar esse conceito de morte, né, pessoal? Né? De separação da outra consciência. A gente vive com a nossa outra consciência, né? Pega tanta afinidade, né? É nosso filho, nosso pai, nossa mãe, sabe? E aí aquela consciência se vai, a gente fica assim. Por isso que tem um processo também de luto. Fica ali, mas você vai trabalhando a espírita para que você melhore, saia daquela frequência de luto, né? Que você entre em outra frequência. Por isso que tem um processo, né? Mas fazer oração, meditação, a espiritualidade vai fazer você trabalhar essa resiliência à espiritualidade, né? Aí ele fala, esse processo faz parte da manutenção da lucidez que devemos ter enquanto carnais e que todo nos ajuda no processo espiritual. Então, pessoal, esse processo de a gente trabalhar espiritualidade, oração, meditação, quando acontecem essas coisas, é o quê? É quando a gente está tendo lucidez. Porque quando a gente não está tendo lucidez, está dormindo, a gente não sabe o que fazer. Aquela energia toma totalmente a nossa emoção e a gente, às vezes, fica até por muito tempo naquele magnetismo, que até pode entrar até em uma depressão, pessoal. É o que acontece às vezes com a pessoa. Morre alguma pessoa da família dela, ou às vezes aconteceu alguma coisa trágica, né? Ela não entende o processo, ela não tem a lucidez, ela não trabalha a espiritualidade, aquilo piora, pessoal. Né? Porque ela não consegue ter a resiliência, não consegue elaborar aquelas energias. E aí vai se afundando até entrar naquele processo de depressão, né, pessoal? Não é para ficar assim. A gente perdeu a pessoa, vai sentir um pouquinho, a gente fica no nosso luto, ora a Deus, faz a nossa meditação, mas temos que continuar a nossa jornada. É a nossa jornada, não tem, a gente não tem controle sobre isso. Entende, pessoal? Aí ele fala, ao invés de se revoltar, indignar, aí, ó, especialmente com relação à espiritualidade, porque tem muita gente que se revolta com Deus, né? Com a espiritualidade. Tem gente que acontece isso, pessoal, porque ele não entende o processo. Aí ele fala, quando largo de grande impacto com a tragédia acontece em nossa chance de mantermos calmo, usar uma situação para crescermos pessoalmente. Porque é um processo também de crescimento, é um processo de aprendizagem. Tudo aqui é uma aprendizagem para a nossa consciência. É esse pensamento que a gente tem que ter. Como muito simples, é preciso perceber que estamos encarnados no umbral. Se você não acordou, pessoal, você está aqui no umbral. Se alguém não falou isso para você, tá dizendo que é paraíso, que é coisa, é engano. Isso é engano. Aqui é umbral, pessoal. Esse tipo de coisa acontece todo momento. Então, pode acontecer, pessoal. Pode acontecer aqui um acidente, cai coisa em cima de mim, pode acontecer várias coisas, pessoal. E pode sim acontecer conosco. Pode acontecer, que eu falei, né? Pois não existe privilégio. Não tem essa, pessoal. Você está aqui, pode acontecer tanto bem quanto mal a você. Agora, só que quando você está na espiritualidade, se for o processo ele vai lhe livrar de alguns mal. Ele vai intuir, você vai pegar um ônibus, por exemplo, um ônibus que vai acontecer alguma coisa. Ele disse, ele vai tirar você, a intuição vai tirar você, porque não é o seu momento. Mas quando for, vai acontecer, pessoal. Não tem como para onde correr. Aí ele fala, enquanto a lei dos homens trabalha sempre com dois pesos e duas medidas. Para a lei divina não existe exceção. Em todos, absolutamente todos, pode sofrer adversidade, caso assim determine a justiça de Deus. Nossa, pessoal, acabou. Mas
Você vê o que é esse psiquismo, né, pessoal? A gente precisa também entender esse lá. Por isso que eu coloquei a pergunta. Por que temos que cuidar do nosso pensamento? Como é que a gente cuida? É trabalhando a espiritualidade, como ele falou. Você tem que trabalhar essa espiritualidade, a oração, meditação, né? Para que amenize a dor do coração. A espiritualidade vá elevando a sua energia. Ainda mais pessoas que não têm muito entendimento sobre essas coisas, né, pessoal? Precisa estar ali uma pessoa orando, meditando, ajudando ela, para que ela passe pelo aquele processo. Porque a energia está ali, pessoal. Está no pensamento. A pessoa gostava da outra pessoa, sabe? É uma coisa que a gente carrega esse sentimento. Mas a gente tem que entender que, por isso que eu coloquei aqui um vídeo, a gente não morre, pessoal. Ninguém morre. Isso é um processo que aqui dá ilusão. Mas se a pessoa tiver penetrada bastante na ilusão dormindo, ela vai sentir o peso. Mas se ela já despertou, ela já começa a entender o processo do desencarne. Entende, pessoal? Essa é a situação. Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse psiquismo? Sobre que a gente tem que cuidar do nosso pensamento? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Vamos ler aqui, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andei ansioso por coisa alguma, mas tudo pela oração, súplica e com ação de graça, apresentei o seu pedido a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, pessoal, ele está mandando a gente não entrar nessa vibração de ansioso, pessoal. Né? A gente tem que estar, o quê? Em oração súplica. Tem alguma energia, alguma coisa contrária? Apresente a Deus. Deus aí, ó, tem isso, isso, isso. Apresente a Ele. E Ele vai guardar, vai lhe dar paz e vai guardar sua mente, seu coração e sua mente em Cristo Jesus, pessoal. A Bíblia nos adverte em relação a essa vibração, a ansiedade. Né? Foi o que ele falou aqui. Muitos ambientes deixam a gente ansioso, né, pessoal? Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como a mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Então, pessoal, outra vibração que a gente não pode nesse processo, né? Porque a gente vai lançar o psiquismo, né? Vai criar uma atmosfera pesada. É o quê? É o medo, pessoal. Por isso que Cristo falou para o discípulo: eu deixo a minha paz. Não a paz, deixo a minha paz a você. Dou a minha paz. Não como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração. Não tenha medo. Entende? Porque não quer que entre nessa vibração de medo, né, pessoal? Porque é uma vibração muito pesada. E quando você estiver vibrando, você vai estar lançando no ambiente o medo. Nossa, pessoal, é difícil, né? Por isso que a gente tem que trabalhar a espiritualidade, ter o Espírito Santo, quando a gente está vibrando no amor, lança fora todo o medo, pessoal. A gente não pode vibrar. Há medo de morrer. Tem pessoas que não saem de casa, tá em pânico, morrendo de comer, de ter alguma doença, né? De sair na rua, morrer, de coração parar. Sabe, pessoal? Ela vive naquele... E isso dá ansiedade. Uma pessoa assim, pessoal, não é bom. Então, temos que entrar nesse trabalho para entrar em conexão com Cristo, para ele dar essa paz aí. Ele falou: a paz de Deus excede todo entendimento e guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que ele vai fazer. Por mais que o mundo esteja aí
totalmente tubado, né, pessoal? Que tá todo mundo aí neurótico, tubado aí, a gente ainda tem sanidade, a gente tem a paz aí. Entende? A gente tem que se cuidar. E isso é espiritualidade. Aí o que é que ele fala mais aqui? É Salmo 62, versículo 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Então, o salmista ele está dizendo que a alma dele tem que somente descansar em Deus, pessoal. Somente ter proteção, salvação em Deus, a alma dele. Que aí jamais ele vai ser abalado. Então, ele está falando da conexão que a alma está tendo com esse Deus. Então, é o que eu estou falando da espiritualidade. Se você ter essa conexão, você vai ter uma rocha, uma torre forte que vai sustentar você para você não ser abalado. Mas se você ficar como religioso aí, né? Querendo colocar uma máscara, enganando você mesmo, porque você está enganando. Quando vir essas coisas, você desaba. Aí você vai ver se a pessoa estava realmente na rocha, né? A alma dela, né? Então, o que é que ele fala mais? Provérbio 3, versículo 24. Quando se deitar, não terei medo, e o sono será tranquilo. Então, pessoal, quando você está firmado, conectado com as espíritos, você não vai ter essa vibração de medo. Meu espírito está na mão de Deus, tudo está na mão desse Deus. Ele está no controle. Então você não vai ter medo de assombração. Ah, apareceu um vulto no meu quarto. Deixa ele aí. Né? Você vai dormir, ele. Entende? Você não tem o que fazer, pessoal. É coisa que você não pode controlar. Começa a emanar energia, ele vai sentir a energia da luz, ele vai embora. Entende? Faz uma oração. É isso que tem que fazer. Aí ele fala, Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, quando você começar a sentir essa sensação, você tem que confiar nesse Deus, nesse Senhor, que Ele está lhe protegendo. Entende? Por isso que a pessoa, quando não tem essa crença, ela não tem essa conexão com a espiritualidade. Ela entra em desequilíbrio emocional. O medo entra, a ansiedade toma conta dela. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? É 1 Coríntios 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em toda a congregação dos santos. Então, o Espírito de Deus, Deus não é um Deus de desordem, é um Deus de paz. Então, se aonde você vê um ambiente onde tem desordem, tem briga, né? Como eu falei aqui, tinha irmão discutindo pela internet, tal, de igreja, negócio. Isso não tem ali o Espírito de Deus. Porque Deus é um Deus de paz, pessoal. Né? Então, ele quer que toda a congregação dos santos seja assim. Aí ele fala, Tiago 3,16. Pois aonde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Então, pessoal, é isso que está o mal aí no mundo. Por que está toda espécie de mal? Porque as pessoas estão pensando, ambiciando, estão com tá no ego. Então, está lançando coisa do ego aqui no ambiente, pessoal. E são coisas baixas. E vai afetar todo. Não vai afetar só onde ela está, vai afetar ela. Mas todo o ambiente mundial afeta também. Entende, pessoal? Aí ele fala... Provérbios 6, 16 e 19. As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta: olhos ativos, língua mentirosa, mão que derrama sangue de inocente, coração que trapaça, plano perverso, pé que se apressa para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha mentira, e é aquele que provoca discórdia entre os seus irmãos. Então, existe sete coisas que Deus é energia muito pesada e Deus não está nessa energia. Deus não é totalmente contra a energia que Deus quer. É toda essa bagaceira aqui, pessoal. E vem do quê? Dos pensamentos, da emoção e da ação que as pessoas estão fazendo aqui. Ó a bagaceira aqui, ó. Entende? E vai lançar no ambiente, pessoal. Já pensou uma pessoa que derrama sangue inocente, pessoal? O que é que fica a energia naquele ambiente? Né? Outra língua mentirosa, coração que trapaça, plano perverso, começa a pensar perversidade, pé que se apressa a fazer o mal, nem pensa, pessoal. Vai lá e faz o mal. E testemunha falsa que espalha mentira e provoca discórdia. Então, nossa, pessoal, que energia, hein? Entre os irmãos, ainda esses ainda que estão na igreja, entre os irmãos, nossa. Então, essas coisas Deus odeia, né, pessoal? Então, o que é que ele fala mais aqui? Romanos 16 e 17. Recomendo, irmão, que tome cuidado com aquele que causa divisões e põe obstáculo ao ensino que você tem recebido. Afasta-te desse. Então, pessoal, teve na igreja, aí, ó, apóstolo Paulo está falando que teve esse tipo de... E você ter cuidado, tá criando dissensão, tá brigando com o outro, tá falando. Entende, pessoal? E quantas igrejas como eu passei, eu vi isso aí, pessoal. Agora, qual a energia ali, qual o psiquismo está ali naquele ambiente e na mente das pessoas? Você entende por que a gente tem que trabalhar a espiritualidade, mudar para que o mundo mude? Quando a gente trabalha a espiritualidade, mudar, aí a gente vai entrar em outra frequência. E a Matrix não vai dominar mais. Entende, pessoal? Você entende agora o problema que aconteceu com a humanidade? Aí o que é que ele fala mais? Tiago 4, versículo 11. Irmão, não fale mal um do outro. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Você não está sendo cumpridor das leis espirituais. Você já entrou como juiz. Por isso que tem igreja que julga aí, pessoal. Manda embora e ainda amaldiçoa aí. Tem igreja que faz isso. Aí, ó, o recado. Não foi eu que falei, não. Foi irmão de Jesus. Tiago foi irmão de Jesus. Não julgue, não julgue, não julgue. Isso é uma coisa para o plano divino, a coisa de Deus, né? Você não está cumprindo, você tem que cumprir. Todo mundo aqui está no meio para cumprir. Não não agir como juiz, né? Aí o que é que ele fala mais? Gálatas 5, 19 até versículo 21. Ora, a obra da carne são manifesta. Aí ele vai colocar agora a bagaceira que tem no nosso... A obra da carne é nossa energia do ego, do corpo físico, né? Imoralidade sexual, impureza, libistinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo. Então, entrou no ego. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu adverto que antes que já advertir aquele que pratica essas coisas não herderão o reino de Deus. Então, você não vai ter conexão com o reino de Deus. Você está em outra vibração. É por isso que ele falou disso. Você não vai herdar, você não vai praticando essas coisas, porque você está em outra vibração.
Entende? Não é porque Deus não quer que você entre, não. É porque você está em outra vibração. Você precisa entender, não, vou ter que mudar o meu pensamento, o meu comportamento, para eu entrar, me conectar com o reino de Deus. Entende? É assim, pessoal. Não é porque Deus é mau que não quer que você entre no reino de Deus, não. É porque ele falou que essas coisas são energias densas, baixas, que não tem a ver com a energia sutil, espiritual, de alto nível do reino de Deus. Entende? Então você não vai herdar, você não vai se conectar com o reino de Deus. Quem é que não vai? A sua consciência, sua alma. Sua alma está afastada do reino. Entende, pessoal? Entende por que isso? Aí, o que é que ele fala mais aqui? É Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, pessoal, se você está sendo guiado pelo Espírito, né? Dando fruto, você está conectado ao reino de Deus. Você está fazendo tudo contrário ao que está falando lá a obra da carne, do ego, né? Então, você... Ó, a vibração, como é diferente da vibração de lá. Não tem como, pessoal. Se você não mudar a vibração, você pode estar em um grupo religioso e você está aí discutindo, falando mal, julgando as outras pessoas, mesmo em um grupo religioso, você não está no reino de Deus. Porque o reino de Deus é espiritual, né? E tem até o nome com a igreja que é o reino de Deus, né? Só é o nome lá. Mas a alma dele não está conectada ao reino de Deus. Porque para entrar nesse reino de Deus, você tem que mudar a vibração, pensamento, tem que mudar tudo. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? 2 Coríntios 12, versículo 20. Vamos ler. Pois temo que, ao visitá-lo, não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperava. Temo que haja entre vocês briga, inveja, manifestações de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Nossa, olha o que o apóstolo Paulo escreve para os Coríntios, né? 2 Coríntios 12, versículo 20. Olha o que ele escreve. Eu tô... ele estava assim, pois temo, então ele estava temendo que ao visitá-lo não encontre como esperava, não encontre você na mesma vibração que você estava. Quando eu estava aí, né? Quando o apóstolo Paulo estava lá. Eu tenho medo, porque deve ser que ele estava ouvindo coisa lá desses irmãos que estavam lá em Coríntio, né? Naquele local que estava fazendo bagaceira, né, pessoal? Aí ele diz, eu temo de ir aí pessoalmente e sentir essa negatividade, né, pessoal? Ele estava temendo, né? É brincadeira, pessoal. Não, se a gente não entrar nessa vibração, não vai ter gente na quinta dimensão. Não vai ter mudado, a Terra não vai mudar. Vai continuar essa matrix aí. As pessoas vão gostar do dinheiro, da energia do dinheiro. Outras vão querer ter mais do que a outra. Você lembra que eu mostrei ontem no vídeo que ninguém tinha falta, todo mundo tinha em comum, ninguém era maior do que... Então, no reino de Deus é assim, pessoal. Mas será que é o reino de Deus é assim? E muitos ficam se enganando, querendo colocar essa coisa da matriz, o capitalismo, você vai junto com o pensamento de Deus. E não é. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier,
ele guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, pessoal, Jesus está falando aqui para o discípulo, quando o Espírito Santo, vocês permitir a conexão desse Espírito, ele vai guiar você e vai, guiar você por toda a verdade, não falará de si mesmo. Então você vai ser usado para falar aquilo que a espiritualidade quer. Falará apenas o que ouvir da espiritualidade. Então, que ouvir da intuição. E anunciará a vocês o que está até por vir. Então, a espiritualidade vai anunciar até o que está por vir, pessoal. Você entende porque temos que ter o guia? Não temos que ficar com o pensamento do ego, porque vamos fazer besteira, né? Aí o que é que ele fala mais? Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação do pensamento do seu coração sempre é somente para o mal. Então, Deus dali já tinha visto lá, desde Gênesis. O homem estava se inclinando o pensamento dele para o ego, não para o pensamento da espiritualidade. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Marcos 7, versículo 20 a 23. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do homem vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm dentro e tornam o homem impuro. Então, é isso que vai tornar o por quê? Porque tudo que ele lançar aqui, a energia dele, vai ter interferência no ser dele, entende? Vai ter, pessoal. Então é isso que torna impuro. Jesus falando, né? Aí o que é que fala mais aqui? Efésios 4, versículo 22 até o 24. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso e serem... Saiu aqui, pessoal. Vamos voltar. Tá vendo aí como sai? Vamos voltar aqui. Se dispa do velho homem que se corrompe por desejo enganoso a serem renovados no modo de pensar e revestido novo homem, criando para ser semelhante a Deus, a justiça e a santidade proveniente da verdade. Então, pessoal, como é que você vai despir do velho homem? É quando você muda o pensamento. Então, qual é a minha pergunta lá, pessoal, que eu coloquei? Por que temos que cuidar do nosso pensamento? Porque a gente tem que tirar o velho homem, é o quê? É o homem do ego. É o que está pensando lá, aquelas imoralidades, aquilo tudo que Jesus falou. Então a gente tem que se revertir do quê? De um homem espiritual agora, que é um homem que está pensando nas coisas do alto, nas coisas puras, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, em Efésios. Revista, como é esse revestimento? É você mudar a frequência do seu pensamento, né? É isso que vai fazer. Quando você muda, você entra numa vibração, né? Semelhante à da justiça de Deus, da santidade, proveniente da verdade. Entende, pessoal? Se não acontecer isso, tá fora.
Tá fora. Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com o outro no que fala, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Entende? Então, esses irmãos que estavam discutindo aí, essas coisas aí, você entende? Não estão na vibração, estão lançando energias pesadas no ambiente. Você tem que ter um só pensamento, que é isso que eu falei no vídeo lá, que Deus quer levar a gente para ser uma unidade, pensar um só pensamento, não ter divisões, pessoal. Não ter. Por isso que o trabalho aqui da espiritualidade, eu estou colocando todos os conceitos para a gente ver aonde é verdade, para a gente ir trabalhando isso. E isso vai trazendo uma clareza mental, vai trazendo um equilíbrio para as pessoas. Olha aqui, pessoal, eu tenho um testemunho aqui de gente aqui que estava em grupo religioso, estava tubado. Quando entrou aqui no meu assistindo meu vídeo, olha agora o equilíbrio emocional dela. Tem aqui pessoas testemunho, né? Não estou falando isso de boca para fora, mas isso é um fato que está acontecendo. Porque a gente está estudando isso, está trabalhando a espiritualidade, está orando, está meditando, né? Então, essas coisas ajudam a gente a se conectar com o nosso Deus interior, o qual vai ajudar a gente em todas essas coisas, pessoal. Porque você vê como é que o mundo tá lançando energias pesadas no ambiente, né? E pesadíssima, e o ambiente fica pesado. A gente que trabalha a espiritualidade, a gente sente, pessoal. Por isso que agora eu evito alguns lugares. Né, pessoal? Você já imaginou? Eu só vou na Lapa, eu já sinto entendendo. Você já imaginou um puteiro? Qual é a energia que está lá? O hospital, né? O cemitério também. Por isso que é aconselhável quando você vai para um enterro, né? Que a gente às vezes vai ter pessoas da nossa família que vai morrer. A gente vai, é aconselhável a gente chegar, tomar um banho, se limpar, fazer uma oração, sabe? Porque lá tem muitas energias negativas. Qual mais tem aí? Vários ambientes aí pesados. Entende, pessoal? É por isso que a gente tem que se cuidar. Não é todos os ambientes que a gente vai, entende? Não é para que. Porque a gente é espiritualista, sente. A gente é sensitivo, né? Não tem como. Então, todo mundo está interferindo em tudo aqui, pessoal. Ninguém está isolado. Todo mundo está interferindo. Então, quando você fala, você está no ego, aí entra o pensamento da heresia da separatividade, que eu não tenho nada a ver com a vida lá daqueles que estão lá. O que é que você está fazendo? Você está tendo esse pensamento porque você está no ego. Mas quando você vem para a espiritualidade, o pensamento é uno, é de unidade, só vai ter um pensamento. Você entende agora? E não existe isso. Pessoal aí trabalhando na espiritualidade e quer ter um pensamento egoísta. Tá errado. Tá fora ainda. Precisa entrar ainda na espiritualidade verdadeiramente. Sabe, pessoal? Entende? Então, graças a Deus, mais um vídeo aqui que já gravei, segunda-feira, né? Já está perto de meio-dia, perto de buscar, de ver agora o ângulo para nosso corpo físico, para que a gente fique de pé ainda aqui nessa realidade, né? E agradecer a vocês, né? Pela paciência aí, pessoal. Obrigado e continue, ajude o canal.
ajude a obra também. Essa obra não é minha. Se você é espiritual, está conectado, você faz parte dessa obra. Essa obra não é minha, é da espiritualidade. Quando eu não estiver mais aqui, outro vai continuar o trabalho. Entende? Então, mas por enquanto que eu estou aqui, me ajude. Ajude a fazer esse trabalho espiritual. De todas as formas, pessoal. Certo? Um abraço. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!